Estamos aqui com a nossa técnica Mari. Oi, Mari. Oi. E aí, começando o reparo agora? Sim, vou começar o reparo nesse notebook Avel. Ele é um titânio 1513. O defeito dele não liga. Testar a fonte. 19 volts. Um teste rapidinho. Nada também, nenhum sinal. Então eu vou começar a desmontar pra gente começar a verificação. E você, Ítalo? Bom, eu tô com esse all-in-one positivo, que eu já desmontei aqui parcialmente. Ele não liga. Eu tenho aqui a alimentação, né, 19 volts. Eu tô aqui com o meu controle simétrico conectado. A gente aperta aqui o power, nada acontece, também não responde lá. Geralmente quando a gente aperta o power dá alguma resposta, nada. E eu desmontei, tirei a tela, tirei algumas coisas aqui para fazer alguns testes. Esse aqui costuma dar alguns problemas nesses componentes aqui. Eu vou medir eles, verificar se eles não estão com algum problema. Tirar primeiro essa placa daqui, fazer uma análise visual primeiro, depois fazer medições. E aí eu vou ter uma ideia melhor do que pode estar causando ele não ligar. E aí? Fiz as medições na placa, eu coloquei aqui a fonte e vi, vou mostrar aqui como é que tá. Eu tenho aqui, ele não acende aqui os LEDs, nem o LED, né? Mas eu tenho aqui 19 volts entrando na placa. Ver se eu estou com o fio certo. Não estou. Esse aqui é o fio que estava na fonte assimétrica. Esse aqui é a fonte que eu estou usando agora. Já identifiquei que não tem nenhum problema na fonte. Aqui ó, tem os 19 que entram na placa. Tem algumas outras tensões também de alimentação, porém eu fui ver aqui medindo, vi que nessa placa aqui a alimentação da BIOS ela deveria estar ativa só com a fonte ligada e não está ativa. E um bom jeito de descobrir se tem algo em curto é medir o próprio chip da BIOS, porque ele tem esses 4 aqui, às vezes esse 3 também está em curto, se for notebook Samsung, mas esse quarto aqui ele é o Terra. Ele apresenta aqui continuidade com o Terra, mas esses outros não. Aí medir os 8 pinos da BIOS é um bom jeito de descobrir se tem algum curto muito complexo. Nesse caso aqui, ó, o pino 8, ele está em curto. E esse pino 8 ele é alimentado com 3.3 e passa comunicação, então ele não pode ter curto nenhum. Então esse equipamento dito isso, como eu sei a tensão que é usada nesse chip de BIOS, eu posso injetar. Vou injetar ponto 8 aqui, só para mostrar. Descobrindo aqui que o curto está vindo daqui, eu posso dar uma acelerada aqui na análise, que é injetar uma tensão. Eu estou injetando pouca corrente, estou injetando entre 1 e 2. Se injetar tudo direto, tem chance do componente que está danificado ele carbonizar ou até danificar PCB às vezes. Caiu aqui. Opa. Então o ideal é injetar aos poucos, tá? Se você não tiver certeza, injeta sempre 1 volt. No caso aqui, injetar 1.8. Só que ao injetar aqui, ó, estou injetando tensão. Tem algumas áreas que esquentam e uma delas é o processador. Eu vou mostrar aqui as áreas que estão esquentando. Tem essa aqui e essa ali. Processador e essa área um pouquinho atrás dele. Estão esquentando quando eu injeto o 1 volt ali, 2 volts na BIOS. Então, possivelmente nessa região, né?
e eu espero que não seja o processador. Vou colocar um pouco de álcool aqui para agilizar. E agora dá pra ver que tem esse componente que ele tá em curto. Tá vendo? Não sei se dá pra ver direito. O álcool que eu coloco nele, ele esquenta, ele evapora. E o processador também está esquentando. Então eu vou voltar para o esquema. Vou analisar esse componente, que de cabeça eu não sei o que ele é. Algumas coisas eu já sei, mas esse aqui eu não sei. Analisar o componente, ver o que está entrando, o que está saindo, se ele está em curto, se a causa é ele, ou se alguma coisa é relacionada aos terminais dele. Se for, aí eu vou continuar a análise, mas eu imagino que seja ou esse componente ou o próprio processador. Mari. Bom, eu já desmontei aqui o equipamento. Segundo o cliente, o equipamento parou de funcionar depois de uma oscilação de energia. Então eu já fiz a medição das principais tensões. Nenhuma delas, pelo menos, não apresenta nenhum curto. Essa é de 3, essa é de 5. Aqui eu acho que é de 1. Bateria, tá tudo ok. Depois eu fiz a medição com a fonte ligada. E o curioso é que ele tenta ligar. Vou colocar aqui na bobina de 3. Ele tenta ligar e para. Então ele tá em loop, tá? Como tipo, liga e desliga. Então eu testei aqui na minha bobina do PCH. Ela me dá uma variação aqui um pouco estranha, então o que eu fiz? E na minha fonte assimétrica, coloquei 3,3 volts, que é a tensão que o PCH recebe. Injetei tensão. Lá. Minha fonte assimétrica está consumindo um pouquinho e meu PCH está esquentando. Então, nesse caso aqui, meu PCH, possivelmente vai ser o problema, vai ser ele. Esse aqui é o CR30W, ele dá muito problema mesmo. Então, eu tenho um aqui, mas só que eu preciso rebalar, que eu utilizei ele para fazer um teste no outro equipamento. Então, eu vou rebalar para a gente fazer substituição, para ver se a gente consegue recuperar esse equipamento. E aí, Ítalo? Bom, procurei o esquema dessa placa, não encontrei desse modelo, só encontrei BIOS, placa da Positivo. E eu fiz, o que eu fiz então? Eu tirei o componente, fiz as medições, peguei várias placas similares e comparei aqui os terminais e injetei tensão. Cheguei à conclusão de que esse processador, ele tá, ele mesmo que está em curto, ele está puxando toda essa energia, mesmo sem o componente. O processador ainda fecha curto aqui nesse terminal da BIOS, então eu preciso trocar esse processador. Esse não é tão difícil assim de encontrar, mas às vezes a gente encontra, às vezes não. A gente vai passar para o cliente a opção de comprar o processador, verificar se ele autoriza. Aí eu já montei ele aqui. Porque se o cliente não autorizar, ele vai retirar, né? Mas se ele autorizar, a gente vai esperar chegar, geralmente importado, e quando ele chegar, a gente vai fazer a troca do processador e verificar se vai resolver o problema. É bem possível que seja, mas o cliente precisa autorizar a gente fazer essa compra e essa troca. Ok. E aí, Mari? Bom, já fiz a substituição aqui do PCH, fiz a troca do BGA, da solda, porque eu tinha utilizado ele para fazer teste em outro equipamento. Porém, ele está danificado também, ele está em curto. Possivelmente foi na hora de colocar ele danificou, porque antes de começar a refazer, eu fiz a medição. Tem um capacitor aqui que recebe os 3 volts, ele não estava em curto. Agora, se eu fazer a medição aqui, ele vai apresentar curto.
Então eu vou ter que fazer a compra de um novo chip. Primeiro eu vou perguntar nas outras unidades para ver se alguém tem. Vai ser bem difícil. Mas a gente vai ter que fazer a importação de um novo. Então deve demorar um pouquinho, em torno de 30 dias mais ou menos. Então por enquanto a gente vai encerrar o vídeo. Caso dê certo, quando chegar outro equipamento, a gente mostra pra vocês. Ok.